meio da coisa toda, ele me disse assim, eu deparei, eu me prestei atenção, eu me entendi num lugar onde eu mal conseguia orar 4 horas por dia. E aí, quando ele falou aquilo, eu parei assim e falei para o Espírito Santo, Mal né? conseguiu orar 4 horas por dia. Eu falei para o Espírito Santo dentro de mim. Eu falei, ô Espírito Santo, eu queria casar assim com um homem que acha que orar 4 horas por dia é pouco. Você lançou uma música no passado, ano retrasado? Lancei... Como é que é? Qual delas? Eu tô na estação da Tua Mesa Cura. A Tua Mesa Cura. Sim, a Tua Mesa Cura eu lancei em 2021, se eu não me engano. Pandemia? 2021 para 2022. Na verdade, a Tua Mesa Cura tem uma outra história muito... Por que eu digo? Porque são 2 músicas fantásticas. Uhum. E se você estivesse no Brasil cantando, você teria uma carreira extraordinária de cantora. Sim. Você teria uma banda, estaria viajando o Brasil inteiro. Exato. Certamente ganhando muito dinheiro, como muitos cantores ganham. Legal que ganhem, Sim. é justo que ganhem, né? E você não está lá no Brasil com o seu dom, com esse dom da música, da composição. Como é que é isso? Você tem músicas fabulosas, músicas extraordinárias. Você abriu mão dessa carreira de cantora no Brasil para ser missionária, para ter um ministério aqui nos Estados Unidos? Fala pra gente. Olha, todo esse processo, ele tá meio que ligado, né? Inclusive da composição da música Tua Mesa Cura. Eu deixei o Brasil em 2019, debaixo de uma palavra do Senhor. Saí de lá no dia 25 de dezembro, inclusive, no dia do Natal. O Senhor falou comigo na noite anterior e eu vim. E eu vim pensando que eu vinha passar 40 dias, né? E aí cheguei em 26, né? Virei a noite ali no avião e cheguei no dia 26 de dezembro e fiquei aqui os 40 dias que eu estava programando, mas no meio disso veio a pandemia. Então fechou tudo, entreguei meu apartamento no Brasil, que eu alugava na época, minha irmã doou todas as minhas coisas para mim e eu fiquei. E até então eu fiquei pensando, eu vou ficar aqui pelo tempo que Deus me mandou ficar aqui e tá impossível de voltar, as fronteiras estão fechadas, não tem como, nem que eu quisesse. Fiquei e estava nesse processo, saí do Brasil por dezenas de situações, mas uma específica eu estava me desligando de um movimento assim muito doente de liderança, né? Então eu participei de um ministério, de alguns ministérios ao longo da vida, mas especificamente aí um período onde eu precisei me desligar, porque era uma liderança mesmo, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que o líder não pode ser dominador, não uma dessas coisas. Então eu vivia contextos onde, como eu cresci ali desde muito nova, muito cedo, eu tinha uns 11 anos de idade, para mim era o único normal que eu conhecia de liderança. Mas olhando para as escrituras e desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, percebendo, inclusive, viajando muito para ministrar, eu fui percebendo, não, isso aqui não é normal, isso aqui não está certo. Pode ser comum, mas não é normal. Não é normal, não está certo, né? E ali me desvinculei, então vim muito ferida, muito machucada, muito arisca até, né? Com lideranças e orando e clamando ao Senhor. Quem me recebeu em casa, inclusive, foi o pastor Cirilo, a pastora Dalila, vocês conhecem. E eu me lembro, falava para Cirilo e para Dalila, assim, gente, eu tenho medo de não conseguir me submeter de novo a uma liderança, porque a coisa foi tão maluca que eu falava, será que um dia eu vou conseguir me submeter como é bíblico que se faça? Será que um dia eu vou conseguir congregar de novo com um coração saudável, sem ter medo de relacionar mais com as pessoas dessa maneira? E, obviamente, que foi um processo que o Senhor realizou ali no meu coração, de cura, de restauração, de renovo, mas ali... o Senhor me mandou ficar, e aí eu fiz todo o trâmite, né, da documentação, tudo, fiquei, até que um dia o Senhor me falou para ir para Kansas. E no dia que eu fui para Kansas, eu conheci meu esposo. E ali, enfim, nossa 2020. história... 2020. E ali, foi setembro de 2020, eu tinha... A nossa história é muito maluca, assim, não sei como é que a gente tá de tempo, mas... Não, tô no seu tempo. Tá bom. Eu tinha 4 palavras do Senhor, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, o Senhor falou comigo sobre o meu casamento. Então, antes do meu marido, eu nunca tinha me relacionado com ninguém. E o que o Senhor me dizia era, eu tive um sonho, e no sonho eu vi todo o meu casamento, menos o meu marido, e eu sabia que meu sonho estava acontecendo no último dia do inverno para o primeiro da primavera. Então, eu sabia que era nessa troca. Então, todas as vezes que o Senhor queria falar comigo sobre a minha família, ele usava a referência da primavera. Então, às vezes as pessoas vinham entregar uma palavra para mim, elas diziam, olha, Deus está me dizendo que a sua primavera está vindo, eu não estou entendendo. Eu falei, você não precisava entender. Eu preciso entender, eu entendo. Então, essa era uma linguagem que o Senhor usava comigo, né, de estações. A outra coisa é que o meu carro ia ser do meu marido. A outra coisa que o Senhor sempre me dizia é que aos 27 anos eu ia estar casada e eu ia saber o que ele queria de mim e que meu marido seria um Boaz.
E ali... Explica para as pessoas o que é Que é Boaz. Boaz, sim. Boaz, nas escrituras, nos fala a respeito de Ruth, né? Ruth era uma mulher gentia que se casou ali com um dos filhos de Noemi, que era uma mulher judia. Nessa saída deles, né? Ali na época de fome, eles saíram, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, e nisso Ruth fica viúva, né? E quando ela fica viúva, ela volta com Noemi para Israel, e ali, quando ela encontra, ela se depara com a lei do resgate, né? Que alguém da família vai resgatar a descendência daquele homem, o nome dele, dando filhos para aquela mulher, tornando ela, de novo, uma mulher honrada, porque era dentro da cultura que a mulher fosse casada e tivesse filhos, né? E ali, esse homem que resgata Ruth, apesar de ele não ter nenhuma obrigação, e é interessante porque as escrituras vão dizer que, em Hebreus, que a antiga aliança ela é uma sombra do que estava por vir, né? E quando nós olhamos para a pessoa, para a figura de Boaz, a gente vê que ele, na verdade, representa Cristo Jesus, né? Que ele resgata não só o judeu, mas ele também inclui o gentil na sua aliança, e ele resgata Ruth quando ele não tinha obrigação nenhuma de fazer, mas ele faz ela desfrutar de todos os seus bens, de toda a sua bondade, de todo o seu favor, né? E ele dá para ela uma herança. Inclusive, Jesus vem daí dessa linhagem, né? Porque o neto de Ruth vai ser Jessé, que é o pai de Davi. E aí Jesus é chamado segundo raiz de Davi, né? Ele é descendente de Davi, que vai se assentar no trono. E ali, deixa eu voltar ali explicando, né? Que era Ruth. Mas eu tinha essas 4 coisas que o Senhor falava a respeito do meu marido comigo mesmo. E quando eu cheguei em Kansas, me deparei com Daniel, o pastor Rafael Conrado levou a gente para almoçar, eles estavam da mesma igreja, tudo, e estavam indo almoçar, me levaram. E aí o Rafael levantou da mesa e falou, vou atender uma ligação, e ficou só eu e Daniel na mesa. E eu achei, né, assim, estranha aquela ligação, mas também não... Sabe quando você não conecta uma coisa na outra? Normal. Para mim, é normal. Só levantou e vai voltar. E aí Daniel começou a contar a história dele para mim, de como ele tinha enfrentado câncer e várias coisas que ele teve que passar para conhecer o Senhor mais profundamente, né? Apesar dele ter crescido na igreja, como é que foi isso que fez romper o relacionamento dele com o Senhor, mas no meio da coisa toda ele me disse assim, eu deparei, eu me prestei atenção, eu me entendi num lugar onde eu mal conseguia orar 4 horas por dia. E aí, quando ele falou aquilo, eu parei assim e falei para o Espírito Santo, Mal né? consegui orar 4 horas por dia. Eu falei para o Espírito Santo dentro de mim. Eu falei, Espírito Santo, eu queria casar assim com um homem que acha que orar 4 horas por dia é pouco. É isso. É isso, eu falei, eu queria sim, porque eu cresci nesse contexto, né? Radical demais. Eu celebro 30 minutos por dia. E as pessoas assim, sempre me tinham desse jeito, assim. É muito radical. Porque não precisa disso tudo, não precisa desse amor todo pelo Senhor, é exagero. Não precisa de tanto tempo com o Senhor, não precisa gastar a vida pelo Senhor. E isso eu era sempre o oposto do meio massa. ali, né? E quando ele falou isso, eu falei para o Espírito Santo, eu queria casar, assim, com um homem que acha que orar 4 horas por dia é pouco. E o Espírito Santo me respondeu. E ele me disse, por que não ele? E ali eu já não lembro nem mais o que Daniel continuou dizendo. Eu só fiquei com aquilo, por que não ele? Meu Deus, esse homem é meu marido. Falei, gente, esse homem é meu marido, eu não acredito. Era só encontrar a hora para dizer para ele, só você nem isso. sabe, mas deixa eu contar. Aí no dia seguinte, eu tinha um café com uma amiga, que eu não tinha encontrado ainda desde que eu tinha vindo para os Estados Unidos. E eu conhecia ela já há muitos anos. E aí eu falei para ela, olha, Rebeca, eu vou te contar uma coisa, porque eu quero que você seja minha testemunha. Porque tem muitas coisas que o Senhor fala com a gente, aí se você não conta para ninguém, fica pós-fético, eu brinco, né? Fica pós-fético. Porque você fala assim, eu já sabia. Mas depois que aconteceu, que já fala, é pós-fético. Mas eu falei para ela, eu quero que você saiba, eu quero que você não conte para ninguém, mas só para você ser minha testemunha. Ela, claro, pode falar. Eu falei, o Senhor falou comigo, Daniel é meu marido. Aí ela assustou, ela, que Daniel, do que você tá falando? Eu falei, Daniel, um moço que eu encontrei ontem, que é da igreja, assim, ela explicou, abriu o Instagram na hora, ela olhou, é esse? Eu falei, é esse moço. Ela, tá, o nome dele é Daniel Vaz. Eu falei, ok, então Daniel Vaz é meu futuro marido. Aí ela, mas ele falou alguma coisa? Eu falei, não falou nada, ele não partiu dele, o Senhor falou comigo. No dia seguinte, me ligaram, eu recebi uma oferta. E essa pessoa falou pra mim assim, olha, Deus me mandou te mandar uma oferta para você comprar o carro que você vai ficar nos Estados Unidos. E eu, meu Deus, mas eu tava planejando de voltar. E o tempo inteiro eu falava pro Senhor, eu quero voltar pro Brasil. A sensação que eu tinha é que alguém tava vivendo a minha vida lá no Brasil e eu tava aqui.
que o senhor está fazendo que eu estou presa aqui nesse país, né? Tanta gente com o sonho americano, eu falava, Senhor, nunca foi meu sonho, nunca foi meu desejo estar aqui, eu queria estar no Brasil, meu povo está lá, minha família. E eu pensava, o ministério está tudo lá. E mal sabia eu que o senhor estava reservando, né? E ali, recebi essa ligação, desci e falei com o pastor. Eu falei, olha, estava na casa do pastor Rafael, da pastora Aline, e falei para ele, se vocês tiverem souberem de alguém que tá vendendo um carro, eu preciso comprar um carro, acabei de receber uma oferta, mas só posso usar esse dinheiro para comprar um carro. E eu preciso realmente, então, vou comprar um carro. E aí o pastor Rafael falou, olha, eu tenho um carro aqui na garagem, se você quiser, é seu. Você faz o pagamento da entrada dele e você vai assumindo o financiamento e pronto, ele é seu. E eu nem vi o carro, eu falei, tá bom, então eu vou ficar com esse carro. A gente fechou o negócio. E ali ele falou, espera só um minuto que eu preciso ligar para o rapaz, porque o carro não é meu. Aí na hora eu pensei, lembrei da palavra. O carro vai ser do meu marido. Eu falei, meu Deus do céu, esse carro é do Daniel. Olha isso. Eu fiquei assim, gente, esse carro é do Daniel, não acredito. Aí ele ligou, colocou no Viva Voz, começou a conversar, vou passar o carro, isso e aquilo. No final ele falou assim, Itamar, então vou fechar o negócio. Na hora eu não acredito, por que eu fechei o negócio? E o carro não é do Daniel, quem é esse Itamar? Eu não conheço esse Itamar não é meu marido. Meu Deus do céu, como é que eu vou sair? Eu já empenhei minha palavra, agora eu tenho que falar pra ele que não vou mais ficar com o carro. A palavra que ela tinha, que o carro vai ser do marido. Aí no final da ligação esse Itamar fala pra ele, olha, por mim tá tudo bem, mas liga pro Daniel, porque o carro é dele. E eu comecei a rir, e fiquei assim, né, pasma. E o pastor Rafael insistiu comigo, e aí, por quê e tal? Eu falei, não, porque eu tenho uma palavra do Senhor de que meu carro ia ser do meu marido. Aí ele falou assim, tá tranquilo, eu já sabia. Eu tava tomando café com o Daniel mais cedo, e enquanto ele falava comigo, eu só via o seu rosto. Eu sabia que eu só precisava colocar vocês dois na mesa juntos, porque eu sabia que o resto o Senhor que ia fazer. Mas e aí, se ele te pedir pra namorar, você vai namorar com ele? Aí eu falei, não vou. Eu vou casar. Não vou. Eu vou casar, né? Namorar. Porque, exato, eu falei pra ele, eu não acredito em namoro, e na verdade eu não tenho nada contra com quem namora, é uma questão pessoal. Mas eu falei pra ele, eu cresci com os olhos nas escrituras. E tudo que eu aprendi a ser, eu aprendi com o Senhor. E nas escrituras... Nunca vi. Não se fala de namoro. E aí eu falei, eu nunca Fala vi. de noivado, mas não fala de namoro. Exato. Aí eu falei pra ele, olha, eu sei ser uma noiva segundo a palavra de Deus, e eu sei ser uma esposa segundo a palavra de Deus, mas eu não saberia ser uma namorada. Então, pra eu não entrar num lugar que eu preciso ser qualquer coisa por minha conta, sem o auxílio do Senhor, eu prefiro não fazer. Não acredito em namoro, namoro nunca daria certo pra mim. Mas, se um dia ele quiser casar comigo, eu caso com ele. E aí o pastor falou, então tá bom, fica tranquilo e vamos deixar rolar. Eu falei, sim, não vou falar nada e a hora que o Senhor quiser fazer, ele vai fazer. Do dia que a gente se conheceu até o dia que Deus falou com o Daniel, foram 6 dias. O Senhor falou comigo no primeiro, com 6 dias o Senhor falou com ele. Descansou no sétimo. Ele acordou cedo e era 5 horas da manhã. Ele falou que o Senhor acordou ele e ele começou a orar. E o Senhor falava para ele orar por mim, ele começou a orar por mim. E começou a pedir para o Senhor, Senhor, prepara para ela um homem segundo o teu coração, que vai ser símbolo do teu amor na vida dela, que vai ser um homem... Ele começou a orar por você. Orar por mim e orar pelo marido que eu teria futuramente. Aí ele falou que em determinado Esperto, né? ponto... Tava orando por ele é muito esperto. Tava orando por ele. Ele falou que se deu conta de que... Ele falou, peraí, Senhor, eu posso ser esse homem? Ele falou, não é por nada, não estou querendo me gabar e pensar de mim além da conta, mas o Senhor sabe que eu tenho currículo para casar com essa irmã. O Senhor está pedindo um homem segundo o teu coração. Você está pedindo um amigo do Senhor, alguém que vai amá-la. Eu posso ser essa pessoa, eu quero apresentar para o Senhor meu currículo. E aí ele disse que o Senhor respondeu para ele, falou assim, Daniel, já era meu desejo. Eu só queria que você quisesse o mesmo que eu.